Gente, são coisas que acontecem assim, de repente, assim, ó. Cadê? Gente, boa noite. Feliz Natal. Vamos começar tudo de novo. Vamos chamar os seguidores de novo pra entrar de novo no Senhorita Lingerie. Isa! Ô, Isa, tu vai pro céu. Ai, o Mauro entrou, gente. Ai, meu Deus. Ei, vamos entrando. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigada por entrar novamente. O convidado tava meio que perdido. Eu vou chamar ele agora pra gente começar a live. Tá? Oi, Leandro. Gente, vamos dando o coraçãozinho, certo? E ok, pra saber se o áudio tá legal. Chamar o forte. Agil. Nunca sei teu nome. Agil. Olá. Cadê, doutor? Cadê o Mauro, gente? Cadê Mauro? Mauro Pena Forte. Cadê? Aqui estou. Pronto, graças a Deus. Eu disse, pessoal, eu vou sair, vou chamar o convidado, que ele tá pedido, mas eu volto vendo, por favor, voltem todos. O pessoal tá voltando. O pessoal é um anjo. Pronto, graças a Deus. Pois, gente, olha, vai ser uma continuação, quer dizer, é uma série de lives que eu vou ter aqui com o Mauro Penaforte, esse mestre, master coach, master training, programação neurolinguística, e mais hipnose training, que é tanto nome difícil, especialista em tecnologias da mente. Então, vamos continuar. E hoje o assunto vai ser massa, que a mulherada mesmo ama. Autoestima, relacionamentos e controle emocional. Desses três, eu acho que eu tenho um pouco controle emocional. Sou bem descontrolada. Mas vamos ao que interessa, aprender muito mesmo com esse cara, esse professor maravilhoso, que eu vou ser a pupila, a córnea dele, que é mais o globo ocular do Mauro Penaforte. Então, vamos lá. Vou passar aqui a bola para Mauro. Mauro, é com você, querido. Gente, de novo, uma honra estar aqui com vocês. Realmente aconteceu um pequeno acidente que eu não posso descrever porque não é publicável, mas aconteceu minutos antes de eu entrar aqui. Então, mas graças a Deus está tudo bem, estamos aqui. E vamos falar sobre esses três temas, que são temas gigantescos. A gente vai espremer, falar o máximo que a gente puder nesse período de 1 hora que o Instagram dá pra gente, né? E o primeiro tema, né, que é a autoestima, é uma das coisas que é considerada hoje mais importante para a gente ter em qualquer atividade, em qualquer coisa que a gente vai fazer, é importante ter autoestima. Mas a maioria das pessoas faz uma confusão de autoestima com autoconfiança, com amor próprio. Tem uma misturada aí. Tá? Então, parece vamos a mesma entender coisa, primeiro. Né? Amor próprio e autoestima, a gente pensa que é a mesma coisa. Parece a mesma coisa. Então, as pessoas pensam que quem tem autoestima automaticamente tem amor próprio e quem tem amor próprio automaticamente tem autoestima. Isso não é verdade. Porque autoestima é estimar a si mesmo, dar valor a si mesmo, enxergar valor. Tá? E amor próprio é amar você mesmo, acima de todas as coisas. Então, eu posso dar muito valor a alguém sem amar. Eu sempre dou esse exemplo, por exemplo. Eu gosto muito desse ator chamado Robert De Niro. Eu dou muito valor a ele. Então eu tenho uma alta estima, tenho muita estima por ele. Como ator, como profissional, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu não o amo. Não tenho amor por ele. Não tem um motivo, não conheço pessoalmente o suficiente para amar. Então, algumas pessoas podem ter autoestima, elas se dão valor, mas elas não se amam. Elas têm alguma ferida do passado que elas não se perdoam, elas acham que não são merecedoras do sucesso. Então, elas até sabem de seu próprio valor, mas não conseguem se amar completamente. O contrário também acontece. Existem pessoas que se amam muito, você vê que elas se preservam, se cuidam e tal, mas elas não veem o próprio valor. Tá? E já começando a correlacionar,
como que a gente pode juntar autoestima e relacionamento? A autoestima, a sua autoestima, dentro de um relacionamento, ela vai definir o quanto você tolera. O quanto você tolera fora da tua zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? O quanto você tolera de desrespeito, por exemplo. Quanto mais alta a sua autoestima, quanto mais alto o seu senso de valor, menos você aceita ser desrespeitado. Quanto mais baixa a autoestima, mais você pode acabar entrando num relacionamento abusivo ou jogando um jogo que não é saudável dentro do relacionamento. Então esse é um primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. Então vamos entender a diferença. Hoje eu não vou falar muito de amor próprio. Eu vou publicar um vídeo amanhã sobre amor próprio até, mas numa próxima live a gente pode falar só sobre isso, que esse é um tema mais longo ainda do que esses 3 juntos, para você ter uma ideia. Porque amor próprio é uma carência maior do que autoestima na nossa sociedade. Ao contrário do que se pensa, uma pessoa pode ser muito funcional. Realmente estivesse no fundo mesmo do poço, né? Digamos assim. Sem amor próprio nenhum. Exatamente. E existem pessoas que... Você não precisa de muita autoestima para ser funcional, para ter performance. A gente tem na história, do mundo, existem grandes figuras históricas que tinham baixíssima autoestima. A gente tem um cara que foi o cara que nos últimos 1000 anos fez a maior realização intelectual da ciência, que foi o Isaac Newton. Ele tinha baixíssima autoestima. Ele se achava um bosta. É só porque ele tinha um amigo que gostava tanto do trabalho dele que resolveu sair por aí tentando vender o livro dele. Aí ele acabou se tornando o grande ícone da física. Mas ele se achava um bosta. Ele tinha autoestima muito baixa. Mesmo assim, um cara altamente funcional, um cara de alta performance, assim como a gente tem no século XX, Tesla, né, que no mundo da ciência isso é razoavelmente comum. Tá? Agora, o que compõe a autoestima? A gente tem algumas respostas para isso. Tá? A neurosemântica nos diz que a autoestima vem de 3 fatores. Primeiro, a aceitação, que é aceitar tudo em você. Sobretudo aquelas coisas que você não gostaria que fossem assim. Então vou te dar um exemplo físico e fácil de entender. Uma pessoa não gosta da altura que ela tem. Ela queria ser mais alta. Ou ela queria ser mais baixa. Você quis falar de mim, né? A pessoa queria ser mais alta ou queria ser mais baixa. Ela meio que não aceita muito bem isso. Ela tem uma luta com, mas eu sou muito baixinha. Mas sou muito alta. Mas eu sou uma girafa. A outra reclama assim, mas eu sou uma anãzinha. Então a pessoa meio que tem uma luta interna com aquilo. A partir do momento que você aceita, não, a minha altura é essa, e eu sempre ensino, procure contra-exemplos. Então, eu tenho 1,70 m, Mauro, isso é baixinho para homem. Eu falo, o Homem de Ferro tem 1,70 m, o cara que faz o Hulk tem 1,70 m, os grandes galãs de cinema tem 1,70 m, o Tom Cruise tem 1,70 m. Então, meu amigo, fique feliz do seu jeito, não é a tua altura que está te atrapalhando. Então, você sempre procure contra-exemplos. Outro cara, mas eu queria ter olho azul, não tem olho azul. E eu estou dando exemplos físicos que são fáceis de entender, mas às vezes você... mas eu sou um cara meio irritado demais. É uma característica que a gente pode ter de personalidade que a gente às vezes não gosta. A gente tem que saber aceitar isso. Mauro, aceitar significa que eu vou ter que ser assim pro resto da vida? Não. Aceitar significa que agora você tem uma chance de mudar isso. Não a altura, né? Mas a raiva, por exemplo, o descontrole emocional. Porque eu, por exemplo, só quando eu consegui aceitar... Isso você pode trabalhar e mudar, né? Totalmente. Exatamente. Características, traços de caráter. O cara é mentiroso, por exemplo. Existem pessoas que podem se curar da doença da mentira. O cara é mentiroso. Mas o cara que é mentiroso, às vezes, é tão mentiroso que ele diz que não é mentiroso. Ele já mente dizendo que não é mentiroso. A partir do momento que ele diz assim, cara, é verdade, eu minto, não tem jeito. Não consigo me controlar. Então, ok, agora que a gente sabe esse problema, a gente já sabe qual é o inimigo que a gente tem que lutar. Isso não está mais escondido em forma de sombra. Não vai mais ficar escondido em você. Então, existem características físicas, emocionais e de caráter que você tem, que cada um de nós tem,
e que não são o ideal. Ah, eu queria ser mais racional. Outros dizem, ah, mas eu queria ser mais emocional. Eu queria ser mais... Você vai aceitar essas coisas. Que só se você aceitar é que você vai poder mudar aquelas que podem ser mudadas. Tá? Então, primeiro ponto, aceitação. Primeiro passo é aceitação. Então, você vai fazer uma lista. Depois eu vou fazer um sumário. Toda live tem dever de casa, né? Você vai fazer uma lista. Você vai anotar lá quais são as coisas em você que você aceita. Eu aceito a minha altura. Eu aceito que eu sou teimoso, obstinado, feito um cágado. Eu aceito que você coloque lá as coisas que você tem dificuldade para aceitar em você mesmo. Tá? Segunda característica importante da autoestima é a apreciação. Que é aceitação, apreciação e admiração. Tá? Então, a aceitação é daquelas coisas que você não gosta muito, mas não tem jeito, você é desse jeito, você é assim. Certo. A admiração são as qualidades, as que você gosta. E tem umas meio termo. Tá? Então, tem umas coisas que não são tão boas assim, mas também não são ruins. Então, se eu perguntar, não estou vendo todo mundo que está aqui, mas se eu perguntar, quantas de vocês mulheres têm uma beleza do tipo Angelina Jolie, do tipo Scarlett Johansson, do tipo... Provavelmente a maioria não tem. Mas se eu perguntar, você também é feia, igual um diabo, que se você entrar na casa de alguém, a pessoa vai querer expulsar pensando que é um demônio? Provavelmente não. Você está em algum lugar aí no meio, entende? E esse lugar, ele pode ser um lugar de admiração. Você, não, Mauro, eu sou bonita e me acho bonita mesmo e pronto. Então aí já entra na admiração. Mas, Mauro, eu não sou linda não, mas bem que dá pro gasto, bem que dou. A minha cara até que vai bem nas festas. Ok? São aquelas características que você tem. Então a pessoa fala assim, Mauro, eu não sou tão inteligente assim, mas eu também não sou burro. Eu tenho uma esperteza, eu tenho uma inteligência que é útil para mim. Eu não sou tão bom nisso. Né? Então são aquelas características medianas, que você nem acha ruim, nem é o ideal. Tá? Sim. Como eu, minha cara, por exemplo, eu não me acho bonito. Eu não me acho bonito, tipo o Brad Pitt, tipo um George Clooney. Eu também não sou igual um diabo, um cara que chega na casa das pessoas e todo mundo sai correndo. Não. Acho que a minha cara é legal, ela tem uma cara meio quadrada, uma cara de homem e tal. Ela me serve. Sim, tá. Então, é uma característica que eu coloco lá na categoria de apreciação. Então, são aquelas coisas que você nem é bom demais, nem é ruim demais. São as características medianas. Você vai apreciar em você. Você vai começar a buscar, enxergar isso. Eu tenho essa característica aqui. E isso é legal, isso é bonito, isso é bom. Eu sou... Tá? E, por fim, as coisas que você admira, que são as suas grandes qualidades. Você vai fazer também uma lista. Vai fazer a lista das coisas que você aprecia, que você aceita primeiro. Tá? Não, aceito a minha altura, aceito que eu sou teimoso, aceito que eu sou... Tá. Vai colocar lá. Depois vai dizer assim, eu aprecio que eu tenho esse rosto assim, e eu tenho essa genética e tal. Então, eu, por exemplo, tinha tendência a engordar. Eu fui obeso, fui muito gordo mesmo. Essa tendência a engordar, ela hoje para mim se tornou vantajosa, porque ela é uma facilidade para ganhar músculos. Então, a mesma tendência que eu tenho para engordar se eu comer besteira é a tendência que eu tenho para ficar forte se eu malhar. Então, já peguei um troço que não é o ideal, que eu queria ser aquele magrelo que come e não engorda nunca, né? E nem é o também. Então, é um mediano. Acho bom ser endomorfo. Estou gostando de ser endomorfo. Decidi isso, comecei a usar esse troço. E tem as características que eu admiro. E você tem as características em você que você admira, que são as coisas que você gosta de ser. Que bom que eu sou assim, que bom que eu... Por exemplo, eu gosto de ser homem, eu vivo falando isso. Vejo as mulheres se arrumando, aquele monte de... Aí tem que fazer cabelo, tem que fazer não sei o que. Eu falo, cara, como eu gosto de ser homem. Eu gosto de gostar das coisas de homem. Então, na minha lista, adoro ser homem. Gosto da minha inteligência, adoro minha inteligência. Eu aprendo rápido, eu entendo rápido, eu penso rápido, eu falo rápido.
eu gosto da minha inteligência, são as suas qualidades, você tem que admirá-las também. Tá? As pessoas ficam muitas vezes assim, mas isso aí é falta de modéstia e tal. Não, se você quer desenvolver um senso de valor, você precisa aceitar o que não é muito legal, apreciar o que é mais ou menos e tem que admirar mesmo, ter orgulho das suas qualidades, das coisas que você tem de melhor. Você precisa ter esse orgulho. Então essa é a visão que vem da neurosemântica. A psicologia positiva, ela acrescenta algumas coisas aí na autoestima, que estão meio misturada na autoestima, meio misturada no amor próprio. A gente vai ver quando for falar de amor próprio também. E uma delas é o merecimento. Muitos de nós acreditamos que não merecemos as coisas boas. Temos determinadas culpas do passado. Tá? Quando a gente fala de amor próprio, a gente vai falar sobre a nossa criança interior. Tem uma criança dentro de você que precisa ser atendida, precisa ser amada, precisa ser aceita. Tá? E ela faz umas birras de vez em quando e tal, cria uns probleminhas pra gente. Então, você vai pegar ela no colo e diz, ô Maurinho de 7 anos e tal. E pega ele e a gente vai fazer essa dinâmica, vai tentar fazer essa dinâmica aqui numa live dessa que a gente vai fazer. E a criança. para que você possa acreditar que perdoar a si mesmo, você precisa perdoar todo mundo. Você precisa perdoar as pessoas. E não passa... Tá travando. Fazer comparações. Que se você prestar atenção, todos os itens anteriores, eles são provenientes de uma comparação. Por que uma pessoa se acha baixa? Porque ela está se comparando com alguém mais alto. Ela está se comparando com algum padrão. A comparação, mesmo quando você se compara e se acha melhor que o outro, ela é um problema, porque você mesmo que está colocando a régua. É como se você fosse juiz do mundo. Entende? Isso é muito ruim, porque com os mesmos olhos que você olha para o mundo, você olha para você mesmo. Então, se eu sou muito duro com as pessoas, ao me olhar no espelho, eu sou muito duro comigo também. Ao olhar para mim mesmo, eu sou muito duro comigo também. Então, isso diminui minha autoestima, diminui meu amor próprio. Então, é importante que a gente vá desfazendo os julgamentos, trabalhe o perdão, perdoar as pessoas. Tá? Eu tenho um vídeo lá no YouTube só sobre perdão, sobre cartas que a gente escreve para perdoar as pessoas. E é muito importante. Quando você perdoa alguém do seu passado, sei lá, a gente tem uma herança meio freudiana, que é a tendência que as pessoas têm, às vezes, colocar a culpa de tudo nos pais. A culpa, porque a minha mãe não foi muito boa, porque meu pai fez não sei o quê. Essa é uma herança que a gente tem e que é claro que seu pai e sua mãe participaram da formação da tua personalidade, mas a gente não pode culpar eles por tudo. A gente pode passar a vida culpando eles. Eles não devem nada a você, para falar a verdade. A vida eles já te deram. Isso é mais do que o suficiente. É muito importante que a gente entenda isso. Quando eles se deitaram e fizeram você, eles deram o maior dom que se pode ganhar nesse planeta, que é estar vivo. E você está vivo aqui para fazer alguma coisa, fazer diferença na vida das pessoas. Tá? Então, só deles terem te dado a vida, eles não têm mais obrigação de ter te dado nada. Foram pais amorosos, tá no lucro. Agradece, então, bota na lista de gratidão lá. Foram pais... Não importa. Não lhe cabe julgar. Então, quando a gente fica julgando, assim, principalmente pai, mãe, né, ancestrais e tal, a gente cria muitos problemas pra gente. Sobretudo na área financeira e de carreira. Mas esse também é um outro assunto. Então, outra coisa, validação. Tá? Nós precisamos nos validar ou ter um time de confiança. Na PNL a gente tem um metaprograma que é assim, referência interna ou externa. Como é que funciona isso? É assim. Como é que uma pessoa sabe que fez um bom trabalho? Uma pessoa de referência interna, ela simplesmente sabe. Ela não precisa que ninguém diga
para ela. Ela, não, eu sei que foi um bom trabalho. Como que você sabe que foi? Não, eu sei que foi bom. Eu sei. A pessoa meio que, é como se ela se garantisse, vamos dizer assim. Tá? E existe a pessoa de referência externa. Ela precisa ouvir elogios, ou ela precisa que outras pessoas digam seu trabalho foi muito bem feito. Ela precisa de validação externa. Tá? Ter um reconhecimento, né? Isso é igual ser destro ou ser canhoto, tá? O cara nasceu destro, acabou. Então tem pessoa que é de referência interna e tem pessoa que é de referência externa e não tem nada errado com isso. A maioria das pessoas pensa que ser de referência externa é sinônimo de insegurança. Não é. É só o jeito como o teu cérebro nasceu. Entende? Tipo impressão digital. O cérebro nasceu assim. Então, um dia, a pessoa de referência interna, o pessoal pensa assim, a referência interna é a melhor coisa que tem, porque não depende de ninguém. Referência interna são as piores pessoas para trabalhar que eu já tive contato na minha vida. Porque elas cismam com o troço, e se elas estiverem certas, aleluia. Mas se elas estiverem erradas, elas vão com aquele erro até o fim, até morrer. Ela não ouve feedback de ninguém. Recentemente trabalhei com uma pessoa de referência muito interna, não ouve feedback de ninguém. Tá indo pro buraco, a pessoa tá falando, cara, tu tá indo pra um buraco, tu tá indo pra um buraco, mulher, sai daí, tu tá indo pra um buraco. E ela segue firme, resoluta, ela quer cair naquele buraco. O que eu posso fazer? Não posso, as mulheres muito referência interna. Então, Mauro, eu sou de referência externa, cada pessoa dá uma opinião, eu fico seguro, fico inseguro, fico com medo, fico me achando bem, fico me achando mal. O que você tem que fazer se você é de referência externa? Você tem que ter um grupinho de confiança. 3 ou 4 pessoas que você confia e que essas pessoas, a opinião delas vai valer. Você tem que ter um mastermind. Eu sou um cara de referência externa, eu tenho um grupo de pessoas, são aquelas pessoas nas quais eu confio. Por quê? O cara de referência externa parece um hater no Instagram, no Facebook, sei lá, acabou a vida do cara. Aquele hater consegue destruir ele completamente. Entende? Quando na verdade você tem seu grupo, sua tropa de elite ali, que aqueles ali você pode confiar. E eles também te avisam quando tu faz besteira, entende? E é um aviso... tem que ser um aviso amoroso. Pô. Mas eu te falar, ó, isso que você fez não foi legal, vai te atrapalhar e tal, porque pode acontecer isso, isso, isso. Pronto, muito simples. Agora imagina você ser alguém que não pode ouvir um conselho, que não pode ouvir um feedback, que não pode ser corrigido. Vai igual a menina vai direto pro buraco, vai afundar, vai pro fundo mesmo. Não tem jeito, não ouve ninguém, entende? Então, quando a gente é de referência externa, a gente tem que ter um grupo de elite ali. Umas 3 ou 4 pessoas especiais a quem você recorre. Um mentor, uma mentora, amigos, a pessoa amada, muitas vezes se presta esse papel. Quando, às vezes a pessoa amada é muito crítica, né? Mas às vezes ela também faz esse papel. E o ideal é que faça. Né? Então, validação. Você tem que ter o teu grupo de validação, sabe? Outro ponto importante. Isolamento dos erros. O que acontece com a pessoa que não se dá valor? Ela erra e ela acha que ela é toda errada. Então é o rapazinho, o adolescente, está interessado numa moça, e aí vai lá, fala com ela, e ela diz, não quero sair com você não. E aí ele acha assim, eu sou feio, eu sou horrível, eu sou desinteressante, nenhuma mulher vai me querer, eu sou um macho beta, Ele começa a achar que o problema é com ele. Às vezes a garota já tem namorado, às vezes a garota, aquele não é o momento, às vezes, você está entendendo? Então, existem inúmeros fatores. O que esse cara tem que fazer? Ele tem que ficar em casa, aquilo que eu ensinei na outra live, anotar tudo que ele fez certo e ver o que ele poderia ter feito melhor. Por quê? Porque aquela não é a única moça do planeta Terra. Então, alguma hora ele vai falar com ela. Agora, se ele cismar que o problema é com ele, aí não tem jeito. Aí esse morre virgem. Tá? Esse é um problema hoje da nossa sociedade. Né? Os papéis de homem e mulher estão muito mal definidos. Esse é um problema quando a gente entra num relacionamento. As mulheres Carlão, né? Tem muita mulher Carlão. As mulheres estão com pinto imaginário, peru imaginário, digamos assim. Estão tendo que fazer o papel de homem em muitas situações. Os homens não sabem mais qual é o papel de um homem.
Aí Tem eles um perderam o grupo... sentido, digamos assim, né? Perdi o sentido, né? Já que... É porque o papel do homem era muito definido em termos da dependência da mulher. Vamos dizer assim, 50 anos atrás. Né? Hoje a mulher não depende do homem para nada. Agora, assim, Depender, não depende. Quer dizer, ele tem que ter isso algo a que você está acrescentar. falando, isso que você está falando, Mauro, vai criar muita, eu posso dizer, muita controvérsia no assunto. É quente, porque assim, vai dizer, ah, mas ele está sendo machista, tá querendo dizer que então que a mulher não tem direitos, entendeu? Então, assim, é melhor que a gente explique melhor nesse sentido, porque vai achar assim, o que você está falando já é um homem machista, já está querendo dizer assim que a mulher tem Não, que ter na o verdade é lugar o dela, contrário. Na verdade é o né? contrário. O homem machista, ele acha que você tem que depender dele, não importa o que aconteça. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje o homem tem que demonstrar valor, ele tem que ter valor. Ele não vai ficar com um homem inútil, só para ter um homem. Entende? Então é o contrário, a mulher hoje é independente. E os homens não estão sabendo muito bem lidar com isso. Então eu Exato. oriento muitos homens em relação a isso. A gente chama isso de ônus da performance. O cara não tá mais afim de fazer as coisas de homem, ele não tá mais afim. E aí, e você não precisa, você não necessita mais de um homem. Você não é obrigado a ter um homem. Quer dizer, Exato. o homem tem que demonstrar que ele tem valor. E isso não acontecia antes. Então, por isso os homens estão muito perdidos. Tá? Eles empoderaram a mulher, justamente, acho ótimo isso, mas não ensinaram bem como é que o homem ia lidar com isso. Então, a gente tem uma sociedade de gente muito perdida. Pessoas muito perdidas. Ao mesmo tempo, nossa biologia pede. A gente quer ter um companheiro, a gente quer ter uma companheira. E fica difícil, né? Hoje, nos Estados Unidos, as feministas vêm falando muito disso, né? O crescimento dos homens incasáveis, que são homens que não trabalham, que ganham pouco, que não têm perspectiva, que são uns deitões. A mulher fala, por que eu vou casar com esse cara? Então, isso entra nessa questão do relacionamento, porque todo relacionamento, isso é muito importante você entender, todo relacionamento funciona como um jogo. Todos os relacionamentos. Tá? Quem apareceu com essa ideia primeiro foi o Eric Berne, nos anos 60. Ele criou a análise transacional. E ele falava em um livro chamado Os Jogos da Vida. Games People Play. E ele falava sobre os jogos tóxicos dos relacionamentos disfuncionais. Então, por exemplo, você sempre tem um papel e um contrapapel. Eu sempre digo o seguinte, você vê esses feminicídios que estão acontecendo agora. Tá? Por que acontece isso? O homem não sabe mais lidar com a agressividade natural dele, da testosterona. Não sabe mais lidar com isso. Então ele fica se fazendo de bonzinho, tem uma hora que ele explode, faz uma besteira. Tá? Por outro lado, a mulher não começou tomando um tiro na cara. Primeiro foi um xingamento, que depois virou um tapa, que depois virou um soco, que depois virou... A coisa Geralmente foi crescendo. Exato. Geralmente Um começa com abuso verbal. Que vão sendo agressões. permitidos. Isso aí tem muito a ver com a autoestima. Dos dois, né? Quer dizer, a mulher tolerar isso também. Então, por exemplo, eu conheço mulheres que dizem assim, cara, se o cara tentar dar, o primeiro tapa que o cara tentar dar em você, tu acaba com ele. A própria mulher se coloca dessa forma, né? Então, como as pessoas não estão entendendo muito bem essa questão de papel e contrapapel, elas acabam entrando em codependência. Um jogo muito comum em relacionamentos é o jogo da culpa. Aconteceu alguma coisa aqui, a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Aí as pessoas ficam discutindo para ver quem é o culpado. No final sai todo mundo mal. Um dos dois conseguiu provar que a culpa é do outro, mas está todo mundo infeliz. Entendeu? Sexo não haverá aquela noite. É péssimo esse jogo da culpa. Né? Ou então, o jogo do te peguei fazendo besteira. Tá? Tem esse jogo também. A pessoa fica vigiando a outra, catando, pra ver, você errou isso aqui tá fora do lugar, isso aqui tá não sei o que lá, isso aqui. Tá? Esses são jogos tóxicos. Mas, na verdade, nós podemos criar para os nossos relacionamentos também
jogos saudáveis, jogos funcionais. Tá? Então eu trabalho muito na terapia de casais, eu trabalho com jogo do prazer, que deveria ser jogado em todos os relacionamentos. O jogo do prazer. Então, se a gente tem um relacionamento comercial, tá? A gente tem que definir bem o que é prazer, né? Não é só prazer sexual. Né? O que é prazer? Alegria, né? Então, se a gente tem um relacionamento comercial, o que é prazer num relacionamento comercial? É lucro e é uma boa convivência. Isso é prazer no relacionamento comercial. Não é eu querer ganhar mais do que você, ou você querer ganhar mais do que eu. É todo ter mundo um ganhar. entendimento dos dois, né? Crescer e a convivência ser boa. Tá? O jogo do prazer no casal é eu procurar fazer as coisas que estão ao meu alcance para que a minha mulher possa ser mais feliz, ter mais momentos de felicidade e alegria possível. E ela fazer a mesma coisa. Desde que não fira meus valores, desde que não tenha que fazer um sacrifício, ficar fazendo coisas que eu não estou afim a vida toda, né? que é mais um jogo de vítima e algoz, né? Uma codependência. Mas se tem uma coisa que eu sei que a minha mulher gosta muito e tá ao meu alcance fazer e não tem nenhum problema, por que não fazer? Por que não jogar o jogo pensando assim, como eu posso dar o máximo de prazer para essa pessoa? Então existem os casais que funcionam, eles jogam alguma variação do jogo do prazer, sabe? Ou o jogo da cooperação, o jogo do nós nos ajudamos, do nós dividimos as tarefas, nós fazemos as coisas juntas, tá? E aí é muito interessante porque eu tenho uma paciente que tinha um relacionamento maravilhoso com o marido, e aí, de repente, quando ela engravidou, teve a filha, ele perdeu o desejo por ela. Ela estava fazendo terapia para voltar a ter o desejo. Por quê? Na hora que ela se tornou mãe, na cabeça dele, ele colocou ela num outro papel, entendeu? Entendi, isso acontece mais. Aí ficou um outro jogo, passou a jogar um outro jogo, você está entendendo? Os relacionamentos funcionam como jogos. Aí ele colocou ela... É igual ou aquele cara que tinha no namoro, era altamente sexualizado e tal, não sei o quê. Aí quando casa, vira aquele... Não, só pode transar à noite, só sábados, e só na cama, e só na hora de dormir, né? Porque o cara virou... Não, agora é o jogo do marido e da mulher. É como se fosse assim. Ou então, não, agora ela é a esposa, agora ela é a rainha do lar. Agora eu tenho que respeitar. Não posso mais fazer isso que eu fazia com ela quando era só minha namorada. Não, agora ela é a rainha do lar. Então, as pessoas às vezes mudam o jogo que elas estão jogando. Tá? E é muito importante a gente entender que relacionamento funciona mesmo como um jogo. E se a gente entrar no jogo da culpa, é o que a maioria das pessoas faz, né? E isso acontece porque o sistema educacional nos ensina isso. O sistema educacional nos ensina o quê? A dar a resposta certa, né? Exato. Dar a resposta certa é o quê? É ter razão. Ter razão é o quê? Fazer o outro tá errado. Então, no colégio a gente já aprende isso. A gente já vê a vida inteira aprendendo isso. Aí vai se relacionar com a pessoa e começa a ganhar as discussões. É a pior coisa que pode acontecer. Tem um CD meu muito antigo de treinamento, CD, da época do CD, que chamava-se Quem Tem Razão Não Tem Dinheiro. Que era justamente o treinamento para vendedores que ganhavam a discussão do cliente. Ia discutir com o cliente, acabava ganhando a discussão, mas o cliente ficava com raiva e não comprava. O cara acabou me ganhando nos argumentos, também eu me vingo e não compro o produto dele. Então, eu tenho que dizer assim, quem tem razão não tem dinheiro. É quem ganha as discussões. Então, é muito importante que a gente entenda o jogo que eu estou jogando, ou que eu tenho jogado nos meus relacionamentos. Porque isso aconteceu comigo. Um dia, quando eu comecei a entender jogos relacionais, eu percebi que eu jogava o jogo da culpa. Muitas vezes. Imagina só, com as ferramentas linguísticas que eu tenho, eu ganhava todas as discussões. Exato. É fácil. Você é advogada, você deve ganhar fácil as discussões. Mais ou menos. Advogados meu marido é advogado também, então ele ganha mais fácil. Ele ganha ainda mais. Então, eu ganhava todas as discussões. Mas o que acontece? Você ganha a discussão e perde a pessoa, porque muitas vezes a questão não é lógica, é uma questão emocional. Às vezes eu preciso te contar de uma necessidade minha, né? De dizer, quando você faz isso,
me desagrada muito. Aí, quer dizer, tu tem que pensar, cara, se desagrada a pessoa que eu amo, será que eu consigo parar de fazer? É isso que a gente tem que pensar. Isso deveria ser o pensamento. Mas aí tu logo começa a pensar. Mas e tu que faz não sei mais o que, não sei o que? Aí começa aquela troça. Aí começa um vai e vem, um ping-pong, que é muito ruim. Não sai, Então, e todo mundo sai no final magoado, pronto. E não resolve nada. e nada se resolve. Então, eu sugiro a todo mundo aqui que analise que jogo você tem jogado nos seus relacionamentos. Que jogo você tem jogado nos seus relacionamentos. E eu sugiro a todos adotar imediatamente o jogo do prazer. Imediatamente o jogo do prazer. Como é esse jogo do prazer? Muito me interessa. Preciso demais. Pois é. O jogo do prazer é o seguinte. O jogo da culpa, a regra é... Você faz ponto quando você ganha uma discussão. Quando você faz o outro se sentir culpado. Quando você bota a culpa de alguma coisa no outro. Não é isso? O jogo do prazer, você faz ponto quando você faz alguma coisa que deixa o outro mais feliz. E quando... Tem duas situações para você marcar ponto, fazer gol nesse jogo do prazer. Quando você dá prazer para a pessoa amada ou amigo, porque pode ser o prazer de uma resenha legal, da boa companhia, também isso. Tá? Mas quando você dá prazer e quando você consegue comunicar para o outro uma forma como ele pode te dar prazer. E quando eu falo prazer, não é só prazer sexual, sabe? É todo tipo de prazer. Porque num relacionamento, um casal não fica o tempo inteiro transando, não é isso. Existem muitos prazeres. Existem conversas que a gente tem com a pessoa amada que são verdadeiros gozos, são uma maravilha. Aquela conversa é maravilhosa. Às vezes é mais íntima do que uma relação sexual, às vezes. Porque as vulnerabilidades foram expostas, ninguém usou o que o outro falou contra ele, sabe? Isso tudo faz parte do jogo do prazer, entendeu? É uma mudança Por falar em prazer, Malu Teles chegou. Por falar em prazer e gozo, Malu Teles chegou. Mas ele falou uma coisa aqui que eu queria te perguntar. E quando o jogo é do autoritarismo, eu vi umas que... eu vi uma lhe impedindo até de ir na academia. Ela descreveu um caso assim, de impedir até a pessoa de ir para a academia. Um jogo do autoritarismo. Isso é o jogo da possessividade, né? Na verdade, esse jogo é da desconfiança. Tem que ver a raiz disso aí. Porque impedindo de ir para a academia, provavelmente, não sei dos detalhes, mas provavelmente isso é ciúme, né? Provavelmente não quer que seja vista por outros homens, sei lá, não sei. Me parece que é alguma coisa assim, né? E a pessoa, quando ela entra começa esse jogo, tá? A pessoa faz o jogo porque o outro permite. O que eu recomendo para essa... Oi? Tu acha a não ser que haja imposição de força física. Nesse caso é diferente. Mas nesse caso já está acontecendo um crime aí, né? Nesse caso isso já é uma progressão para um eventual desfecho criminoso. Há um perigo envolvido nisso. Agora, o que eu recomendo? Que a pessoa vá saindo aos poucos. Porque assim, um manda porque o outro obedece. Se a pessoa começar a ir saindo aos pouquinhos disso aí, tá? Eu não sei do caso particular, específico. Tá? Num contexto, eu trabalho com casais, ou os dois juntos, ou um dos dois. Então, quando eu estou com um dos dois só, tá? Eu não tenho acesso ao outro, o jogo só funciona se nós dois fizermos. Então, se você joga comigo o jogo da culpa, ou esse jogo que é o jogo da opressão, tá? E eu me recuso a rebater, por exemplo, no caso da culpa, ou eu começo a aumentar um pouquinho os meus limites para essa obediência, ou pelo menos tentar negociar isso, porque em muitos casos a gente consegue negociar, tá? Então esse jogo vai perdendo força. Eu tinha um relacionamento que era muito baseado no jogo da culpa. Tá?
E aí, eu fazia a minha parte, e a outra fazia parte dela, e a gente ficava nisso. E um dia eu percebi a situação e falei assim, eu vou parar com isso. Eu começava a ouvir as acusações sem rebater. Começava a ouvir as acusações sem rebater. Eu acho que isso aí no início irrita mais a pessoa do que porque ela está tão acostumada com aquela tua reação, né? Mas conforme você vai deixando de fazer o contrapapel... Oi? Principalmente se for um canceriano. Principalmente se for um canceriano. Entendi. Ele gosta de obter a reação do outro, né? O taurino mata na unha. Sou eu. Uhum. Vai até o fim, né? A teimosia. Faz muito... Como é que é? Muita pirraça. Mas taurino não gosta de discutir, não. Mas taurino não gosta de discutir. Não, né? O canceriano gosta de discutir relação. O taurino só fica calado escutando. Aí isso mata o canceriano. O canceriano fica irado. Ele quer que tu responda, participe e tal. Com o tempo você, continuando a não reagir, ele vai parando com isso, né? Ou então você pode participar um mínimo e tal, alguma coisa assim. Mas o que eu recomendo é que você continue não reagindo. Porque é o que eu faço. É o que eu faço. Até porque o que acontece é que quando a gente, às vezes a gente acumula muito, né? E quando você vai reagir, você reage em excesso, né? Isso é muito ruim também. Então a gente tem que ter mecanismos para botar para fora, né? A gente tem que ter mecanismo para botar para fora. Então, isso tudo a gente estava dentro do item do isolamento dos erros, né? A gente estava falando dos jogos relacionais e tal. Então a primeira coisa que você tem que identificar é que jogo é esse. Quando você entende o jogo, quando você dá um nome para o jogo, você já começa, parece que você monta em cima do jogo. Você fica superior, entendeu? Quando você coloca o nome do jogo. Então quando fala assim, ele está jogando o jogo da culpa, ele está jogando o jogo ele tá jogando... Você parece que você já começou a dominar mais a situação. E aí você já pode pensar estrategicamente como sair daquilo ali. Porque a questão é entender. O outro se satisfaz quando ele faz isso assim, assim. Tá? Eu estou participando disso. Do jogo da opressão, do jogo da culpa, do jogo do te peguei fazendo merda, do jogo do... Tá? Seja qual for. Eu vou começar, agora que eu estou entendendo o jogo que ele está sendo jogado, eu vou começar a jogar um outro jogo. Eu vou começar a sair aos poucos desse jogo. Se eu puder sair de uma vez, eu saio de uma vez. Se eu não puder, eu saio aos poucos desse jogo. Pessoas muito autoritárias, a gente tem que sair aos poucos, para não gerar uma reação também exagerada. Mas você vai aos pouquinhos, deixando de participar. Deixando de Sabe uma saída boa? Sabe uma saída boa? Diga. Eu vou no banheiro. Fala assim. Pronto, acabou o assunto. Troca de assunto. Ai, me deu dor um jeito no banheiro. Muda de assunto. Eu tinha uma amiga que mudava de assunto assim, loucamente. O assunto estava meio chato, ela começava a falar de um filme, falar de um troço e tal. Mas o grande lance é você primeiro identificar qual o jogo que está sendo jogado no meu relacionamento. Qual o jogo que eu jogo habitualmente? Qual o jogo que eu quero jogar? Eu recomendo a todo mundo jogar o jogo do prazer. Então, mesmo que você seja a parte oprimida numa relação de jogo de opressão, começa a jogar o jogo do prazer com a outra pessoa, porque você pode fazer a outra pessoa começar a se sentir injusta por estar sendo tão opressiva, você entende? Pô, tô oprimindo tantas... Tô fazendo tanto essa mulher tá me agradando. Essa mulher tá me fazendo bem. Tá? E o contrário também. Tem muito marido dominado, né? Tem muita esposa dominada, muito marido dominado. E o ideal é que a gente tenha uma relação de iguais. Em que os dois sejam felizes. Tá? Eu tive uma professora que dizia assim, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa parecida com o jogo do prazer. Ela não elaborou bem, isso tem muitos anos. Depois, quando eu fui estudar,
Porque o livro do Eric Berne ele fala só de jogos tóxicos. Depois você tem o Timothy Galway, né, que criou o jogo interno. Né? Por exemplo, a gente tem um jogo para lidar com a comida. A gente faz jogo para tudo na vida. A gente tem um jogo para lidar com a comida. Normalmente a gente faz com a comida o jogo do prazer. E aí o que a gente faz? Come demais. E fica gordo. Eu troquei o jogo eu era obeso. Eu troquei o jogo do prazer pelo jogo da vitalidade. O que eu posso comer que vai me dar mais vitalidade? Vai me trazer mais rejuvenescimento. Aí quando eu comecei a jogar esse jogo, a minha alimentação mudou totalmente. Então a gente tem um jogo da comida, a gente tem um jogo com dinheiro, a gente tem um jogo com cada uma dessas coisas. Mas os relacionamentos, sobretudo, são jogos. E é muito importante que a gente entenda isso. Tá? Outro ponto importante aqui pra gente é a autoconfiança. Agora, a autoconfiança tem dois tipos de autoconfiança. Tá? A gente tem a autoconfiança geral, como pessoa, e a gente tem a autoconfiança circunstancial, que tem a ver com a habilidade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho total autoconfiança para dar uma palestra para 10 mil pessoas. Porque é uma habilidade que eu tenho, é uma coisa que eu faço há muitos anos. Então, eu tenho total autoconfiança para isso. Agora, por exemplo, para estar no mesmo evento, para 10 mil pessoas, eu estar operando o som e as luzes, eu tenho zero autoconfiança. Porque eu não sei essa parte cenográfica, entendeu? Eu sei no máximo dirigir. Quando eu estiver nesse momento, eu quero uma luz assim. Mas se eu estiver sentado lá e mexendo na máquina, eu tenho zero autoconfiança. Porque essa é uma habilidade que eu não desenvolvi, você está entendendo? Então, essa autoconfiança de fazer coisas é circunstancial. Essa aí, é normal que você tenha alta em algumas coisas, baixa em outras, e por aí vai. Tá? Agora, existe a autoconfiança em você como pessoa. De onde vem essa autoconfiança? Aí você tem que se perguntar, como é que eu faço para confiar nas pessoas? Quer dizer, o que uma pessoa, qualquer pessoa, tem que fazer eu confiar nela? Por exemplo, quando a pessoa disser assim, ó, eu vou chegar lá 10 horas da manhã, você já sabe que a pessoa vai estar lá. Tá? Ou a pessoa e disser realmente assim, dá provas, né? Isso assim, estava a pessoa... em algum lugar e aí você acredita. Não, a pessoa disse que estava e ela estava. Tá? Essa confiança na pessoa, que é basicamente acreditar no que ela diz, mais ou menos, tá? A gente precisa ter com a gente mesmo. E esse é um ponto muito difícil. Você sabe por quê? Porque as pessoas prometem que vão começar uma dieta na segunda e não começam. Elas prometem que vão fazer uma determinada coisa e não fazem. Então, essa autoconfiança... Como é que... por exemplo, como é que... Eu tratei de casais que houve traição. A mulher traiu o marido traiu a mulher. Mas eles quiseram reconstruir o casamento. E eles recuperaram, depois de um tempo, eles recuperaram a confiança. Uma coisa é você conhecer a pessoa e ela conquistar a tua confiança. Uma outra coisa é a pessoa ter a tua confiança, perder por uma traição e reconquistar. É bem mais complexo. Bem mais complexo, com certeza. Bem mais difícil. Então, nesse processo, quer dizer, a pessoa que tinha traído, fosse um homem, fosse uma mulher, ela teve que passar por determinados ritos, né, por determinados processos de verificação, né, de provar, de mandar foto, de fazer chamada de vídeo, às vezes, várias situações que elas tiveram que fazer até que elas recuperaram a confiança da pessoa amada. E estão com o relacionamento funcionando bem e tal. Porque os dois queriam, né, em todos os casos que eu trabalhei assim, os dois queriam recuperar. Quando um só quer recuperar, não rola. Mas quando os dois querem muito, dá pra gente trabalhar em conjunto. E aí eu fico observando, que tipo de coisas uma pessoa que perdeu a tua confiança, sei lá, teria que fazer para recuperar a tua confiança? Porque esse mesmo tipo de coisa é o que você tem que fazer para você. Vou estar lá às 10 e você chega às 10. É uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Antes de eu dizer para você,
vamos marcar no prédio comercial tal, às 10 horas. E eu chegar, antes de eu estar prometendo isso para você, eu estou prometendo isso para mim. A primeira pessoa que me vê fazendo essa promessa sou eu. Então, quando você se torna uma pessoa cumpridora das suas próprias promessas para si mesmo, você ganha autoconfiança. Essa é uma autoconfiança geral. Não é a autoconfiança de que eu vou saber falar para 1000 pessoas, de que eu vou saber operar as máquinas, de que eu vou... Não, não. Essa é uma confiança geral que eu tenho em mim. Essa é uma confiança geral que eu tenho em mim. Então, agora mesmo eu estava falando assim, eu sou extremamente determinado. Se eu disser que eu vou fazer um troço, eu vou fazer, aconteça o que acontecer. Mas eu não fui sempre assim. Eu era uma pessoa procrastinadora, eu era uma pessoa que deixava para depois, e que prometia e não cumpria, e mudava de ideia com muita facilidade, era indeciso. Eu já fui essa pessoa. Mas eu disse, não, eu não quero mais ser essa pessoa. Tive que passar pela aceitação. Mesa, assim, a brincadeira acabou! É exatamente, né? Fazer... igual aquela live do grupo dos homens, aquela live. Aqui, eu falo com mais violência ali. Aí, e eu falei assim, cara, eu não quero mais ser. Uma live agora do Mauro, desculpa aí, mas eu tava assistindo agora uma live antes da gente começar, uma live, morri de rir. Porque assim, ele tava com tanta raiva explicando na live que, assim, de como ele era antes e como foi que ele teve que mudar e dar a volta por cima. Então, tipo, a brincadeira acabou! É agora nunca! Eu preciso disso, gente. Eu sou muito procrastinadora para algumas coisas. Nossa, poxa. Então, o segredo para você conquistar a procrastinação é fazer coisas pequenininhas. O segredo é sempre esse. Para não ter procrastinação, né? Para acabar com a procrastinação. É fazer coisas pequenininhas. Promessas pequenininhas. Por exemplo, esse ano eu eliminei o açúcar da minha vida. Decidi que ia eliminar o açúcar, ia me limpar. Como que eu fiz isso? Bom, eu era um cara que tomava uma xícara de café desse tamanho, um baldão. Tem mais live que eu tô com o meu baldão de café, você pode ver. E eu botava ali 8 a 10 colherinhas de açúcar. Ou seja, muito açúcar. Eu tomava muito açúcar, muito açúcar. E eu botava aquele açúcar todo. Como que eu fui disso para zero? Eu tomo café puro. E quando eu vou na cafeteria, eu peço o café mais forte que eles têm. E tomo puro. Como que eu consegui fazer isso? Aos poucos. Eu botava 8 colheres, eu comecei a botar 7. Depois eu comecei a botar 5. Depois eu comecei a botar 4. Depois fui adaptando, entendeu? Eu não ia conseguir parar de uma vez. Meu corpo ia sentir muita falta, ia ter síndrome de abstinência. Mas você sabe uma coisa? Tirar o açúcar funciona igual a droga, né? Tirar o açúcar me fez ficar muito mais focado, muito mais perspicaz, eu percebo as coisas melhor, melhorou minha percepção em todas as áreas. O açúcar é um troço entorpecente. Agora, pense nesse processo em que eu fui tirando o açúcar, no quanto de autoconfiança eu ganhei. Com certeza, você está se provando, né? Você entendeu? Então eu falo assim, eu sou uma pessoa determinada, sou, e provo. Porque já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. A minha própria saída da medicação que eu tomava é prova disso. A pessoa vai, mas isso aí... Rapaz, eu saí do transtorno bipolar, meu amigo. Você acha que eu tenho medo de alguma coisa? Você acha que eu estou preocupado que vai me magoar? Você acha que eu estou que dá tempo para pensar nisso? Entende? Então, aí nós chegamos num ponto importante, que é o condicionamento das suas emoções. Tá? Eu fui diagnosticado com transtorno bipolar. O que é isso? Isso é uma pessoa altamente instável emocionalmente. Então eu tinha surtos ou de euforia ou de ódio, e eu tinha baixas em que eu entrava em depressão, às vezes com pensamento suicida. Então eu vivia nesses altos e baixos. E funcional, tá? Trabalhando, curando as pessoas, fazendo trabalho, dando aula. Funcional, mas aqui por dentro, entende? Porque ninguém imagina o que está acontecendo dentro da gente. Você vê os gurus, eles falam que todos os dias são perfeitos e épicos e fantásticos,
Mas aqui na vida real, tem dia que a gente acorda de mau humor, tem dia que a gente acorda de má vontade, tem dia que a gente acorda preguiçoso. E eu era doente emocional mesmo. E quando eu recebi o diagnóstico, algumas coisas na minha vida fizeram sentido. E o médico disse assim, olha, esses remédios aqui você vai tomar pro resto da vida. Eu falei assim, eu não vou tomar pro resto da vida. E aí ele falou, você vai tomar pro resto da vida. Eu falei, mas eu não vou, eu vou ser o primeiro cara que você vai dar alta. Eu vou desmamar disso aí no máximo em 2 anos. Então, aí é claro, porque eu sei dos recursos, eu sei já estou na PNL desde 1993, já tem esse monte de recursos. Então eu criei uma série de protocolos, né, que eu chamo de treinamento emocional. Quando você faz a formação em PNL comigo, eu te formo como treinador emocional também. Como é que funcionam nossas emoções? Nossas emoções são condicionadas. Elas são como músculos. Se eu quiser ter um braço grande, um bíceps enorme, o que eu tenho que fazer é muita rosca bíceps. E é claro que pode se tomar uma bombazinha também, né? Mas vamos falar no crescer natural, né? O pessoal brinca que quem cresce natural com saúde. Aí eu tenho que fazer o quê? Muito rosca bíceps, fazer muito. Se eu quero ter um abdômen tanquinho, eu tenho que fazer muito abdominal. E não adianta eu fazer 1000 abdominais hoje, depois nunca mais fazer. Não. É melhor fazer 50 todos os dias, mas só que pro resto da vida. Então, a mesma coisa com as emoções. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que é muito treinada em ficar triste. Ela é treinada em ficar triste. É como se o músculo de tristeza dela fosse muito forte. Ela é muito treinada em ficar triste. O que ela tem que fazer? Ela tem que treinar a alegria agora. Como que se treina a alegria quando você é depressivo? De forma artificial externa. Como assim? É naquele tipo que você fica olhando no espelho e fica, puxa riso. É nesse tipo? Assiste vídeo de comédia, assiste vídeo de stand-up. Todos os meus pacientes com depressão têm dever de casa de ver vídeo de comédia no YouTube todos os dias. Ela tem que ver. Habituar a rir, entende? A pessoa precisa ter o hábito, ela tem o hábito de ficar triste. É claro, há vários protocolos mentais, conversa interna, né? Porque a gente tá tudo normal, nem bom nem ruim. Aí você começa a pensar uns troços, vai ficando ruim. Aí você começa a pensar, mas a vida, não sei, mas a crise, mas não sei o quê, 2019 foi uma desgraça, não sei. E a pessoa começa, ela vai se conduzindo numa espiral. Então a gente aprende a mexer na conversa interna também. A forma como você fala com você mesmo. Sua conversa interna fala muito sobre a tua autoestima e teu amor próprio. Eu tinha uma conversa interna comigo que era muito dura. Que era a voz do meu pai dando bronca. Falava comigo. Você fez merda de novo. Eu falava isso comigo mesmo. Com aquele mesmo tom de voz. Isso era uma agressão que eu fazia a mim mesmo. Eu me sentia mal. Aquilo piorava o meu estado. Então as nossas emoções elas podem ser treinadas. A qualquer momento você pode interromper um estado. Como você deu um exemplo. Espera aí que eu vou no banheiro. Você pode fazer a mesma coisa com o estado emocional. Eu tinha muito assim, quando eu era depressivo, eu tinha assim, tinha a música que tocava que acabava comigo. E aí, um dia o cara falou pra mim assim, e por que você continua vindo, hein? Pois assim, é mesmo. Cara, é mesmo. Por que eu fico ouvindo até o fim essa desgraça? Troca com uma música que te deixa bem. Então quando a gente tá mal, às vezes a pessoa fica numa de curtir uma fossa, né? Então para de ouvir essa música te faz mal, para de ouvir essa música. Ficar olhando para o perfil dessa pessoa te faz mal, para de olhar para o perfil dessa pessoa. Vai para a rua, vai olhar para o verde, vai fazer alguma coisa. Faz alguma coisa diferente, qualquer coisa. Você é responsável por interromper seus estados emocionais. Entende? E condicionar novos estados emocionais. Condicionar novos estados emocionais. Porque só com um trabalho contínuo, nossa emoção é feita um pouquinho pelo que a gente pensa, um pouquinho pelo que a gente fala com a gente mesmo, e a maior parte pelo estado que está o nosso corpo. Nosso corpo é o mais importante. 70% do teu estado emocional é o corpo. Tanto que, se eu quiser te acalmar rápido, eu injeto um troço na tua veia.
aquilo vai ser distribuído para o corpo inteiro e você relaxa. Isso a gente está mudando o corpo. Quando você injeta um troço na veia, quando você toma um Rivotril, você está mudando o corpo. Está acalmando o corpo. E aí o corpo acaba acalmando a mente. Então, quando você estiver triste, mal, desanimada, levanta, muda a postura, coloca os ombros para trás, faz uma postura ereta, uma postura de vencedor. São as chamadas Power Poses. Né? Tem aquele livro chamado O Poder da Presença, da Amy Cuddy. É um livro inteiro que fala só sobre isso, sobre o efeito que tem. Os caras medem na saliva das pessoas a alteração hormonal, 5 minutinhos fazendo uma postura. Aquele vídeo do Tony Robbins que tem no Netflix, antes dele entrar no palco, ele pula naquela cama, ele grita umas palavras, por quê? Para entrar num estado empoderado. É bom falar palavrão também, às vezes? Pode ser. Bom, se o lugar permitir, é isso aí. Não, assim, para dar aquela, né, aquela isso aí. Assim. Isso aí. Se o lugar permitir, ótimo. Faz o que funcionar, tudo que funcionar. Tá? E a primeira pessoa que ouve o que você fala é você. Entende? Outro ponto importante, músicas. As músicas são terríveis. Elas vão... Você vai cantando na tua cabeça aquela música, vai ouvindo aquela música e cantando. E aquilo ali é como se você estivesse falando aquilo com você mesmo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas que a gente ouve regularmente, entendeu? As mensagens subliminares de... Tem mensagem. Então as músicas, toda fala de corno, de traição, de amante... Não sei, eu fico assim, gente, as pessoas ficam ouvindo essa música. Olha, essa galera que gosta, esse sertanejo agora, gente. Só essas coisas, gente. Pelo amor de Deus, esse sertanejo agora. E a pessoa pensa assim, não, mas a vida é assim mesmo. E fala assim, mas por que tem gente que não vive assim? Por que tem gente que não tá sendo traído todo dia, não está sendo enganado todo dia? Por quê? Quer dizer, não é assim, não é obrigatoriamente assim. Não tem que ser assim, entende? Mas você condiciona a sua mente. Mauro do céu, são 10h11. A gente vai ser cortado. A gente vai ser cortado. Então, bom. Então vamos encerrar. Dever de casa. Eu vou mandar para você depois, você bota no story aí. Quero fazer as listas, a aceitação, a apreciação e a admiração. Validação. Validação. Quem são as pessoas que você vai escolher para ser as pessoas que vão te validar? Quem são as pessoas importantes, merecedoras de confiança e amorosas da tua vida? Tá? E eu quero, essa semana, até a próxima live, eu quero que você introduza um ato de autocuidado. Um ato. Que seja passar um protetor solar, você não passa e começa a passar essa semana. Ou... vou fazer uma caminhada de 5 minutos. Qualquer coisinha que seja um ato exclusivamente para cuidar de si mesmo. Introduz um ato em qualquer coisa. Vou só, Mauro, não faço nada, eu sou mole. Dá uma volta no quarteirão. Que seja isso. Entende? Estou falando isso aqui do Rio de Janeiro, onde dar a volta no quarteirão envolve risco de vida. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Mas, mesmo assim, introduza na sua vida um ato de autocuidado. Você começar a trabalhar isso. Tá? Você quer deixar marcada a próxima, a gente marca depois. Vamos deixar marcado, porque aqui é assim, quem sabe fazer ao vivo, né? É isso aí. Fai Macedo já estava dizendo que quer marcar uma live com você. Eu quero o Mauro para mim. Fale com ele. Vamos agora, fale com ele. Vamos lá, mas já passei o recado. Fai Macedo quer uma live com você. Então, a gente pode fazer segunda que vem, que semana que vem também ano novo e tal, mesmo esquema dessa semana, né? Segunda que vem é que dia? Eu tô sem calendário nenhum aqui. Hoje é dia 23, é dia 30, né? A gente deixa assim, tipo... É dia 30? Segunda-feira já é dia 30? Dia 30, que aí terça é véspera de ano novo e tal.
Tu acha que vai ter audiência dia 30? Será, gente, que alguém vai querer assistir a gente no dia 30? Quer fazer... A gente pode fazer sexta-feira, então, agora, então. Sexta-feira? Pra gente acabar, né? Já o ano, assim, tipo assim, já semana. Isso. Aí eu vou dar umas orientações para a virada do ano também, umas coisas legais pra gente fazer. Pode ser. Então, sexta agora, aí seria... Mesmo horário. Isso, dia 27, não é isso? Confere aí. Eu não tô com o calendário agora no momento, só no celular. Então, Eu tenho medo de mexer. Ai. no mês. Pronto, já mexi, já voltou. Ainda bem. Ai, É 27 gente. mesmo. É dia 27? 27, então. Pronto. Gente, vou fazer o banner dia 27/12 às 21 horas, tá? Mesmo bate-horário. Tá bom, querido. Tá certo? Então, nossa, eu quero agradecer demais a todos que participaram aqui da nossa live, agradecer a Mauro novamente. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Feliz Natal, né, Mauro? Feliz Natal a todos os Feliz Natal a todos que estão presentes aqui. Natal é renascimento, aniversário de Cristo, né? Eu quero falar aqui, olha, Bruce, o artista, está assistindo a nossa live. Esse cara aqui, ó, é sensacional. Tudo que você disser assim, faça um cover disso, Bruce faz o cover de qualquer coisa, ele se transforma. Ele foi pra festa do meu filho, Michael Jackson. Ah, que legal. Ah, eu acho que eu vi o vídeo, acho que você publicou o vídeo. É muito isso aí, bom, ó, muito Bruce. Bom. Parabéns, Bruce. Bruce é a força. Ei, gente, pois muito obrigada. Feliz Natal. Grande beijo para todos vocês, viu, gente? Obrigado, pessoal. Foi uma honra estar com vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Amém, amém.